Bom, perfeito, já estamos iniciando aqui então a gravação. Bom, pessoal, boa noite mais uma vez. Boa noite, Luciane, Amanda, todos que estão assistindo a essa aula. Eu, eu quero dizer para vocês que é uma satisfação enorme estar com vocês novamente, né? E hoje numa situação um pouco diferente, onde nós vamos abordar um assunto da disciplina de forma que seja útil para a vida profissional, acadêmica, claro, mas além da parte acadêmica, ser útil também na vida profissional de vocês, tá? E para isso nós separamos aqui um tema que eu gosto muito de falar, que é o tema de gestão nas empresas, né? Não só nas empresas, mas a gente também poderia refletir sobre o próprio setor público, né? Já que nós temos também alunos de gestão pública na nossa instituição. Bom, gestão, pessoal, ele é um assunto realmente sempre muito importante. Falar de gestão, falar de administração, melhores práticas, isso a própria administração enquanto ciência busca fazer já há muito tempo, né? Vem se desenvolvendo. Mas a gente sabe que, por mais que, por um lado, a gente tenha a administração enquanto ciência buscando aprofundar os saberes nessa temática, a gente sabe que, por mais também que tenha evoluído a questão da gestão nas empresas, no setor público, muito auxiliado, por exemplo, pelo avanço das tecnologias, né, por exemplo, por, por outro lado, a gente também sabe que quando a gente vai aplicar, a vivência nos mostra que não existe uma receita de bolo, né? Então, assim, eu sempre falo para os meus alunos, olha, na administração, tá? Na gestão, ela não é igual a matemática. Como assim, professor? Na matemática a gente sabe que 2 mais 2 são 4, 4 mais 4 são 8, né? Não, não é assim. Na administração, não significa que se você fizer desse jeito, o resultado vai ser aquele. Por mais que a gente estude, e há uma tendência de que aconteça aquele resultado, mas algo pode dar errado. Por quê? Porque na nossa área, na gestão de uma forma geral, né, existem fatores como o ambiente externo, né, que você não consegue controlar. E é um problema sério, sério. E aí você pode estar se perguntando, professor, mas tudo bem, o que seria então o ambiente externo, né? O ambiente externo é tudo aquilo que a empresa não consegue controlar. Política, economia, um vírus chamado Covid-19, por exemplo. Só dando um exemplo, é claro, né, pessoal? São fatores que a gente não consegue controlar. Eu até quando eu falo sobre essa questão do ambiente externo, é interessante porque não tem como você não falar sobre a Covid-19, né? Eu até brinquei falando sobre ela aqui agora. Porque é um passado, assim, ainda recente, né? Eu lembro muito bem que eu falo do estado do Rio de Janeiro, tá? Eu sei que a gente tem alunos espalhados aí por todo o Brasil. Mas olha só que interessante. 13 de março do ano de 2020. 13 de março do ano de 2020. Eu estava no centro do Rio de Janeiro, indo para Niterói, atravessando a Baía de Guanabara de barca, ouvindo uma rádio para ouvir o depoimento do governador do Rio de Janeiro à época, para ver se ele ia anunciar um lockdown. E ele estava anunciando mais ou menos às 6h30 da tarde, naquela sexta-feira 13. Olha que coincidência. Nada contra a sexta-feira 13, eu até gosto muito dos filmes. Mas naquele dia, naquela sexta-feira 13, às 6h30 da tarde, ele estava decretando um lockdown. Eu estava com fone de ouvido, uma barca lotada de gente, atravessando a Baía de Guanabara. Falei, caramba, como é que vai ser, né?
Isso é um fator externo. É um fator externo e, assim, por que é considerado fator externo? Porque o gestor, ele não consegue controlar. Por isso que, quando a gente fala que na gestão não existe uma receita pronta, mas existe sim boas reflexões, profundas reflexões, estudos importantes, a gente, na maioria das vezes, não pode dizer que se você fizer isso vai dar aquilo. A gente tem que dizer que a tendência é que dê esse resultado, porque o fator externo, por exemplo, ele pode atrapalhar. Se eu, enquanto gestor, por exemplo, não consigo controlar, e não consigo mesmo, as nuances do ambiente externo, eu posso, pelo menos, tentar prever. E esse é um grande desafio da gestão. A boa gestão nas empresas, nas organizações, até nas organizações públicas, ela também vai tentar trabalhar com um pouco de previsibilidade. Não significa que todo mundo vai ser um futurista, né? Mas todos os gestores têm que estar minimamente bem informados, têm que estar bem antenado ao que as coisas que estão acontecendo no mercado, principalmente no setor de atuação da sua empresa, para que ele possa poder tomar boas e melhores decisões, né? A gente sabe que a função do gestor é tomar decisão, né? Tudo que possa envolver essa função, mas uma delas, e talvez a principal, sem desmerecer nenhuma outra, é tomar decisão, né? Eu estava vendo esses dias uma entrevista, por exemplo, com um economista brasileiro mesmo, entrevista aqui no Brasil, e ele é economista de um banco, né? E aí ele estava falando o seguinte: olha, todas as previsões econômicas que eu tenho feito realmente têm batido, mas a gente não pode esquecer, por exemplo, que no banco não sou eu que tomo a decisão, são os gestores. Eu apenas faço a análise da situação econômica, seja ela nacional e até mesmo internacional, e faço a sugestão para a minha empresa, por exemplo, né? No caso dele, um banco. E só que eu não tomo decisão, né? Então é isso. O gestor ele tem que ter essa capacidade de também ouvir as pessoas que estão ao seu redor para poder ter a qualidade da boa tomada de decisão. Isso é o que faz toda a diferença, tá? Agora, eu estou fazendo essa introdução para vocês e vocês podem perceber que esse nosso encontro chamado Roda de Conversa, né, ele é um encontro muito nesse sentido de bate-papo mesmo, tá? É uma característica desse encontro. De forma que eu até gostaria que, se, na medida em que a gente fosse apresentando aqui algumas informações, se você quiser compartilhar alguma experiência, fazer algum comentário, está aberto, porque a proposta é essa mesmo, tá? Nesse primeiro momento, eu fiz eu chamei a atenção de vocês já de cara para a função do gestor e o quanto que ela demanda muita responsabilidade, né? Na verdade, de uma forma geral, gestores no mercado de trabalho, são profissionais, pessoal, que tendem até a ter um salário, uma remuneração melhor do que outras pessoas que não ocupam cargo de liderança. Uma das razões para isso acontecer é exatamente porque o peso da responsabilidade ele é maior. Às vezes, eu já encontrei algumas pessoas falando sobre isso e eu concordo plenamente. Ocorre, às vezes ocorre, da pessoa ocupar um cargo de gestão e assumir muitas responsabilidades. E, infelizmente, a sua remuneração não acompanhar essa, essa, esse alto patamar, essa alto percentual de, de responsabilidade. Ou seja, às vezes a pessoa tem um cargo de gestão, tem muita responsabilidade, trabalha muito também por conta disso, mas a sua remuneração ela não é tão compatível assim, né? A gente sabe que esse é um lado
e que, por outro lado, é uma realidade do mercado, né? Infelizmente, existem empresas que não melhoram as condições de gestores, tá? Bom, feito esse comentário introdutório, eu queria mostrar aqui para vocês, eu separei uma página apenas do nosso livro didático, aqui, ó. Tá? Sinaliza para mim se já está aparecendo para vocês, por gentileza. Ciclo administrativo. Está aparecendo? Tá sim. Perfeito. Olha, essa imagem ela está na página 66, tá? 66, capítulo 5 do livro didático de vocês, tá? Por que que essa imagem ela é importante para a nossa... Opa, saiu aqui. Por que que essa imagem ela é importante para a nossa reflexão, tá? Eu vou explicar para vocês. Primeiro, porque isso aqui, ele é chamado de ciclo administrativo, mas também é chamado de os princípios básicos da administração, tá? Todas as vezes que vocês ouvirem na aula de hoje a palavra administração, tá? Vocês podem considerar gestão, para não ficar uma compreensão enganosa de que isso aqui é só para administrador. Não, isso aqui é para gestores de uma forma geral, tá certo? É que a administração enquanto ciência, ela vai evoluindo e ela vai pesquisando e aprofundando nesses assuntos. Então, por vezes, acaba sendo utilizada a palavra administração, administrativo, mas vocês podem também entender que a gente está falando de gestão de uma forma geral, tá? Então, o ciclo administrativo, o ciclo da gestão, ou os princípios básicos da boa gestão, são esses quatro aqui, ó: planejamento, organização, direção e controle. O primeiro deles, e isso aqui, inclusive, é um assunto que pode cair em questões pontuadas de vocês, tá, pessoal? Lá do circuito final, por exemplo, pode cair esse assunto, tá? Então, vamos lá. O primeiro deles, destacado aqui no nosso livro didático, é o planejamento. E, de fato, tem que ser o planejamento. Por quê? Porque é ele quem formula os objetivos e os meios para você alcançar as metas da empresa, tá? Seja da empresa ou uma instituição pública, não importa. Só um comentário a mais aqui. O planejamento, ele tem como uma grande característica você conseguir, antes de executar a ação, tá, colocar em prática aquilo que você pensou. Ele faz que, antes de você fazer isso, você, com o planejamento, passa a ter uma condição maior de analisar aquela situação antes que ela aconteça. Por isso que o nome é planejamento. O planejamento ele vai anteceder a ação. O que seria essa ação? A ação é o plano ao ser executado. Está na hora de executar esse plano, né? Eu sempre gosto de comentar com os alunos, dar alguns exemplos. Então, vou separar um aqui, vou comentar um aqui para vocês rapidamente. Vamos supor que você lidera uma equipe de 10 vendedores. Hoje é dia 31 de maio, então amanhã já é junho, né? Segunda-feira, deixa eu ver aqui, segunda-feira vai ser dia 3, né? Isso, 3 de junho. Então, vamos lá. Você hoje sai de uma reunião e aí o seu gestor vira para você e fala assim: fulano, a partir de segunda-feira você vai liderar uma equipe de 10 vendedores e vocês vão ter o mês de junho todo para vender 300 celulares. 300 celulares. E você vai liderar essa equipe, é você e mais 10. Beleza. Bom, segunda-feira começa a ação de vendas de vocês. Até segunda-feira, o ideal é que você faça um planejamento, ou seja, como hoje é sexta, você passaria sábado, domingo. Não é o ideal, mas às vezes acontece, trabalhar sábado, domingo, mas passaria sábado, domingo fazendo um planejamento para que a equipe, na segunda-feira, no primeiro encontro, já tenha essa reunião com você, você apresente tudo que você planejou e já começa essa execução, tá? Veja bem, o planejamento vai permitir, nesse caso, que você analise bem as situações.
Analise quem e determine no próprio planejamento quem vai atuar aonde, qual vai ser o horário de trabalho, qual vai ser a meta diária de cada um de vendas, até mesmo para estimular os seus vendedores, né? Se ocorrer um problema aqui nesse sentido, qual é o plano B que você tem? Se acontecer um outro problema ali, qual seria o outro plano B ou um plano C? E assim você vai desenhando esse planejamento, você vai analisando várias situações que podem acontecer, as situações que você quer que aconteça de vendas, ações de vendas, né? Para que você entregue esse resultado. Isso é você planejar. Antes da ação de venda acontecer, que no meu exemplo vai ser só na segunda-feira que vem, você já está fazendo o planejamento. Quando ela acontecer, a partir de segunda-feira, está começando a colocar em prática o que foi planejado. Percebe o quanto é importante? E olha que interessante. A administração, de uma forma geral, a gente estuda muito a administração para melhorar a performance das empresas, do setor público, por exemplo, né? Mas a administração, ela também conversa muito com a nossa vida. Vou te fazer uma pergunta. Você planejou hoje, antes de sair de casa, as coisas que você teria que fazer hoje? Você planejou ontem à noite, antes de dormir, pelo menos, o que você iria fazer hoje, durante o dia, no seu trabalho, na sua vida pessoal? Como que é a sua vida? Você costuma colocar metas, fazer planejamento para você alcançar essas metas? Percebe que quando a gente fala de planejamento, por mais que a gente fale focado para melhorar a performance das empresas, mas a gente pode fazer uma reflexão na nossa vida também, pessoal. E, na verdade, a gente não só pode, a gente deve fazer essa reflexão. Por quê? Uma pessoa que faz um planejamento profissional ou até no âmbito pessoal mesmo para conquistar alguma coisa, isso tende a ajudar. Agora, quando você não coloca o elemento planejar na tua vida e na tua rotina profissional, na tua empresa, as coisas ficam mais difíceis. Elas até podem acontecer, mas elas ficam mais difíceis. Quando você coloca o planejamento e passa a trabalhar de forma planejada, também não significa que você vai alcançar, que você vai conseguir, mas você dá condições melhores para você poder conseguir aquele resultado, seja na sua vida profissional ou sua vida pessoal, percebe? O quanto que ele é importante. Então, voltando aqui, o planejamento, ele vai antecipar a ação. E ele é muito importante por isso, porque você traça o caminho que você quer seguir. Você planeja esse caminho. Quando for segunda-feira e você estiver reunido com a sua equipe, o que você vai fazer? Você vai mostrar o caminho que você traçou. Pode acontecer empecilhos? Pode. Você tem que ter um plano B. Se não tiver, faça ajustes. Por quê? Às vezes, algumas coisas acontecem que fora do seu planejamento. É normal. Todos nós somos seres humanos. Ninguém aqui é Deus, né, para poder prever tudo. Mas aí você também tem que ter a capacidade para poder ajustar e seguir com o teu time em frente, tá? O próximo item aqui na nossa imagem é o da organização, do verbo organizar, colocar em ordem, desenhar o trabalho, alocar recursos e coordenar atividades. Sim, sim. Se você planeja, você precisa organizar. Você precisa saber alocar, por exemplo, todos os recursos para quem ou para onde, em quais momentos. Você precisa tentar manter essa equipe de 10 vendedores, voltando ao nosso exemplo anterior, ainda em sintonia, com organização nas ações,
perdão, trabalhando com respeito ao horário para que essa produtividade seja realmente cumprida dentro do horário de trabalho, trabalhando sempre com uma certa flexibilidade, não sendo tão exigente assim, porque isso pode ser um problema para a sua liderança, que a gente vai falar daqui a pouco, mas a organização ela é muito importante. E olha como ela também é importante para a nossa vida pessoal. Se você não organizar sua vida, fica mais difícil. Não significa que é impossível, mas isso pode ficar mais difícil para você conseguir alcançar certos objetivos. Se você para poder estudar em um ambiente totalmente desorganizado, uma mesa totalmente bagunçada, isso pode te atrapalhar. Agora, se você organiza tudo no seu ambiente de estudo, no seu ambiente de trabalho, em tudo que você se propõe fazer, não digo que você vai ser um perfeccionista, mas você procura trabalhar pelo menos de forma organizada, tendo as coisas no seu lugar para ficar fácil para você achar. Isso ajuda, isso contribui sim para que você entregue produtividade, entregue eficiência. E eficiência, por exemplo, pessoal, é uma palavra muito importante para nós. Muito se fala, mas pouco se conhece, né? A eficiência, ela tem muitos conceitos que você, se você jogar no Google, por exemplo, você vai encontrar. Mas tem um que eu gosto muito que diz assim: eficiência é você fazer da melhor maneira possível com o menor tempo possível. Vou repetir. Eficiência é você fazer da melhor maneira possível com o menor tempo possível. Significa que você faz faz e entrega produtividade. A palavra eficiência ela significa também melhoria, melhoria de processos. No seu primeiro dia de trabalho com a equipe de 10 vendedores, que vai ser na segunda, você vai ter um dia de produtividade. Mas lá no terceiro, quarto, quinto dia, certamente essa equipe vai estar rodando melhor. A tendência natural, quando os esforços, o foco, são colocados no trabalho, nos objetivos, a tendência é que você e a equipe faça de uma maneira melhor. Fazendo de uma maneira melhor, você está sendo eficiente. A sua equipe está sendo eficiente. Então, ser eficiente é executar processos na empresa, no que for, sua vida pessoal, né? Um trabalho específico que você vai fazer, é fazer da melhor maneira possível e também com o menor tempo possível. Por que com o menor tempo possível? Porque quando você aprimora, você normalmente consegue fazer com um tempo menor. Se antes você, para alcançar esse resultado aqui, você levava 3 horas, hoje você está levando 2, amanhã você está levando 1 hora do seu tempo para alcançar esse mesmo resultado. Você está fazendo melhor e com o menor tempo possível. Quando a gente pensa na palavra eficiência, a gente não pode esquecer da prima dela, que é a eficácia. A eficácia é bem simples também. É quando a empresa, a organização, a instituição alcança os seus objetivos. Então, todas as vezes que a empresa alcança ou a sua equipe alcança os objetivos, foi eficaz. Se a sua equipe de vendas alcançar as metas que foram estipuladas, no meu exemplo, foi eficaz. Se não alcançar no final do mês de junho, significa que ela não foi eficaz. Todas as empresas, vocês podem observar que tem que ter o planejamento, tem que ter a organização, porque todas elas têm metas.
Todas as empresas têm objetivos, caminham junto com as metas. Normalmente, as metas, quando a gente fala de metas, normalmente são metas que estão atreladas ao resultado da empresa e, portanto, são metas para melhorar o faturamento. A gente precisa aumentar em 10% o nosso número de clientes. Isso vai afetar positivamente, é claro, o caixa da empresa, né? Principalmente quando a gente fala de empresa privada, né? Porque a empresa privada, o maior objetivo é o lucro. Então, precisa-se de clientes, tudo é feito e tem que ser feito, é claro, de forma eficiente, ou seja, da melhor maneira possível, para poder alcançar clientes, entregar o produto ou serviço, para que aquilo gere o faturamento, a receita da empresa, e depois isso contribuir para o lucro, né? Que é o maior objetivo de todos. Mas no setor público, você também tem metas, né? Metas que é uma área diferente, você tem ali um viés primordial, que é o desenvolvimento de uma sociedade, seja ele pelo viés econômico, né? Tem a questão da segurança, saúde, o desenvolvimento estrutural. A gente pode até repartir essa palavra desenvolvimento e direcionar ela melhor, especificando para qual área que vai investir, né? Quando a gente fala de setor público. Mas, independente se estivermos falando da área privada ou da área pública, pensar em metas, refletir sobre metas, é uma realidade de todas essas empresas, de todas essas instituições. Eu até diria o seguinte: na verdade, tem autores que falam sobre isso. Se uma empresa ou uma instituição não coloca metas, ela não sai do lugar. Essa frase faz sentido para você? Para mim faz. Para mim faz. Por que que para mim faz? Porque é semelhante na nossa vida pessoal. Se na nossa vida pessoal você não estabelecer metas, fica difícil, né, para você se mover. Porque a tendência natural do nosso corpo é realmente se acomodar, né? Eu preciso perder peso. Eu preciso ganhar peso. Eu preciso ter um corpo que tenha o mínimo de músculo necessário, porque eu estou já envelhecendo, eu estou envelhecendo. Está envelhecendo é até redundante, né? Porque todos nós estamos. Mas eu preciso me movimentar. Eu preciso ir para a academia ou fazer uma outra atividade. Ok, qual é a meta? Por que que eu estou indo? Eu estou indo por conta disso. Eu quero perder 10 quilos. Então, essa é a sua meta. Entende? A gente sempre ter metas é importante, ou ter objetivos definidos, né? A neurociência fala disso, de você ter objetivos definidos, isso te ajuda muito para você ter clareza o que você quer, onde você quer chegar, o que você quer conquistar, para você se movimentar em direção àquilo. Nas empresas, nas instituições, não é diferente. Não é diferente. E a boa gestão, ela vai ter clareza nessas metas e vai trabalhar a sua equipe para fazer de forma eficiente um trabalho que gere a eficácia, ou seja, que alcance os seus objetivos. Percebe como a coisa ela se conecta quando a gente fala de administração, gestão de uma forma geral, e essas ações elas vão se conectando, tá? Então eu tenho aqui o planejamento que vai antecipar, né, a minha ação. Eu tenho a organização, esse desenho desse trabalho que está muito atrelado também ao planejamento, né? E eu vou ter a direção. A direção, pessoal, ela tem uma característica assim única, é liderança. Tanto é que na própria imagem que eu separei aqui para vocês, do nosso livro didático, lá na página 66, a gente tem aqui as seguintes características: designar as pessoas, dirigir seus esforços, motivá-las e comunicá-los. A gente está falando de liderança. Olha que interessante.
Inclusive, tem uma coisa interessante. Você conhece alguma empresa, alguma instituição que não tem um líder? Dentro desse universo da administração, isso não acontece, porque a própria administração em consciência, ela compreende que essa função aqui, ó, esse elemento de direção, que é a liderança, ela é fundamental. E não faz sentido, não faria sentido para você pensar em uma empresa que você tem uma liderança, que vai guiar, que vai supervisionar, como que a equipe está trabalhando, motivando. Eu digo essa liderança, né? Claro que quando a gente fala de liderança, a gente pode também estar refletindo sobre outros tipos de liderança, né? Existe uma expressão muito comum nesse assunto de líderes, né? Você quer ser, por exemplo, um líder ou você quer ser um chefe? Chefe, nessa linguagem, é uma pessoa que exerce uma liderança ruim. Normalmente é muito centralizador ou centralizadora, exige muito da equipe, além dos seus limites, coloca metas que não são alcançáveis, isso é um problema seríssimo, sempre está de mau humor, de repente alguém aqui vai estar identificando alguma figura em sua empresa, em sua organização, né? Mas eu acho que chega uma hora, um momento da nossa vida, que a gente olha para trás e fala assim, caramba, eu já tive um gestor assim, ou uma gestora assim, né? Eu já tive gestor assim. No meu caso, não foi gestora, não, pelo contrário. Eu já tive gestor homem, gestora mulher. E por incrível que pareça, de repente isso é uma novidade para alguns e não para outros, né? Mas as melhores experiências que eu tive foram com gestoras mulheres, né? Inclusive, minha primeira gestora foi se não foi a melhor, foi uma das melhores que eu tive até hoje, onde eu pude aprender muito, né? Eu acho que é uma coisa que a mulher tem, mais do que o homem, né? E aí eu gosto de destacar isso porque eu sou homem, mas eu quero reconhecer isso também. A mulher ela tem uma capacidade, de uma forma geral, é claro, tem as exceções, mas de uma forma geral eu percebo que a mulher tem uma capacidade maior de argumentar, de conversar, de ser mais paciente do que o homem, né? Eu acho que o homem, eu não sei se tem a ver com a testosterona, né? Mas tem a tendência de explodir. É claro que eu não vou valorizar, né, muito mais um gênero do que o outro, porque eu também não estou me baseando por nenhum dado científico, mas é a minha experiência. Agora, mesmo tendo essa característica que eu percebo entre homem e mulher, isso nos traz um ensinamento que o líder ele tem que ser paciente, independente se ele é homem ou se ele é mulher. Tem que prezar pelo diálogo, independente do gênero dele. Tem que prezar pela boa conversa, pela transparência, né? Inclusive, é uma característica de uma boa liderança, né? Isso é fundamental. Então, a direção aqui, ela está ligada, sim, à liderança. E aí, se eu tenho na gestão da minha empresa o planejamento, a organização e a liderança, eu assumo essa liderança, eu aumento essa possibilidade de dar certo, do resultado ele acontecer. Repito, não significa dizer que ele vai acontecer, mas você aumenta de forma consistente essa possibilidade. E o último item é o controle, né? Que não significa que ele está restrito à parte financeira da empresa. Por que eu destaco essa informação? Porque normalmente quando a gente vê, a gente aprecia esse termo controle na gestão, a gente tende a pensar na parte financeira. Também, na parte financeira também, mas não é somente ela. O controle aqui ele serve para monitorar as atividades, corrigir possíveis desvios, né? Tem um exemplo muito bom, né? Ainda tem, né?
mas houve uma época que tinha muito no setor de recursos humanos, no setor de recursos humanos sempre liberavam as folhas de ponto para os outros setores distribuírem para os seus funcionários, né? E aí a folha de ponto era aquilo, para quem não conhece, se é que tem alguém aqui que não conheça, você assina lá a hora que você chegou, marca a hora, assina, marca a hora que você sai para o almoço, marca a hora que você volta do almoço, marca a hora que você está indo embora e assina de novo. Só que a folha de ponto, ela é muito fácil ela ser burlada, né? Eu posso, meu horário de chegar na empresa é 8 horas, se eu chegar às 8h10, 8h15, 8h20, né? E se ninguém está vendo, eu coloco lá que eu cheguei às 8 horas. Não é o ideal que isso aconteça. Você tem que ser transparente também nisso. Mas a gente sabe que em muitos casos essas coisas acontecem. Ok. Com o avanço da tecnologia, as empresas passaram e ainda passam a utilizar o famoso ponto eletrônico. Você vai lá e coloca a sua digital. Ou então você se aproxima da câmera e aí você posiciona para fazer a leitura do seu rosto, reconhecimento facial. É um sistema de controle? Lógico que é. Fica melhor para controlar, reduz possíveis desvios, né, de conduta, burlar o sistema e faz com que, de uma forma geral, os funcionários daquela empresa estejam realmente exercendo a sua função dentro do horário de trabalho já pré-estabelecido. Então, isso também não deixa de ser uma forma de controle. E é importante para que a empresa tenha resultados. Todo mundo precisa estar produzindo, né? Com o item controle, a gente acaba fechando esse ciclo administrativo ou os princípios básicos da gestão barra administração. Vocês podem observar que, além de fazer essa reflexão para a vida profissional, né, em atuação dentro das empresas, das organizações, inclusive públicas, você planejar, organizar, dirigir no sentido de liderar e ter um controle, esses elementos desse ciclo administrativo, ele contribui muito para o sucesso da boa gestão. Mas não é somente isso que vai fazer a diferença. Ele ajuda muito. Existe também a questão do perfil do líder, que nós comentamos anteriormente. Tem que ter um perfil no sentido comportamental condizente, né? É importante dizer isso porque, inclusive, é um tema muito importante e, ao mesmo tempo, sensível, porque hoje as empresas, ao analisarem os seus funcionários pela ótica da capacidade técnica e capacidade comportamental, há uma tendência de se valorizar mais. Isso vai variar de empresa para empresa, mas isso já é apresentado em alguns estudos. Comprovadamente, algumas empresas, alguns nichos, têm buscado valorizar mais a parte comportamental do que a técnica. Não significa que a evolução técnica do funcionário, a capacidade técnica dele, seja desconsiderada. Não, não é isso. É valorizado também. Desde que você entregue minimamente o que a empresa espere, ela vai esperar muito mais de você uma parte comportamental. E isso já tem se mostrado em várias empresas. Inclusive, provavelmente tem alguém de RH aqui, né, ou alguns alunos de RH assistindo. É um assunto interessante para RH. Por quê? Porque quando a empresa, não são todas, eu repito, tá, pessoal? Mas aí alguns estudos já mostram que tem empresa que faz exatamente dessa forma que eu vou falar agora. Quando a empresa chega no momento de ter que desligar funcionário para reduzir custos. Esse é um momento dificílimo. Tá bom, qual é o critério? Tem empresa que utiliza esse critério. Comportamental número 1, técnico número 2. Se você tiver um funcionário que tecnicamente é excepcional, mas no lado comportamental é péssimo, e do outro lado você tem um que tecnicamente ele não é tão excepcional assim, ele é bom,
mas ele entrega o mínimo. Mas a parte comportamental dele é maravilhosa, fica esse segundo e o primeiro sai. Para vocês verem que essa parte comportamental nas empresas, ela está ganhando cada vez mais espaço. E eu não poderia deixar de falar isso para vocês, para a vida profissional de vocês. Saber conversar, saber se portar, controlar as suas emoções, né? Desenvolver a capacidade de você gerir suas emoções, ter inteligência emocional. Isso é fundamental hoje, fundamental. A parte técnica você busca, você está buscando, fazendo a sua graduação aqui conosco, né? Estudando, vocês são alunos novos, a maioria de vocês. Ok, inclusive é uma das etapas, a graduação. Vocês estão fazendo, vocês estão cumprindo esse papel. Agora, o comportamento é com você, é você e você. Profissionais, colaboradores que normalmente se estressam no trabalho facilmente, não têm postura, né? Não têm um comportamento condizente com os valores daquela empresa, não sabe se vestir para ir trabalhar, às vezes abusa da sensualidade, né? E essa parte ela acaba pegando um pouquinho mais para a mulher, infelizmente eu digo isso, porque você tem todo um lado sensual que infelizmente ainda é visto, ainda é, acontece nas empresas, né? Principalmente os funcionários homens têm esse olhar, né? Então é também um ponto muito sensível, mas ele acaba recaindo um pouquinho mais na mulher. Mas também não significa dizer que também temos que ter esse cuidado com excesso de maquiagem, com a questão do decote. Eu estou falando muito da questão comportamental. Os rapazes, na questão de você se vestir, né? Os rapazes também, os botões abertos, cuidado até onde vai, né? É um assunto simples, mas ele ainda causa muitos problemas nas empresas. Muitos problemas. Na maioria das vezes, você tem jovens que ainda não têm essa compreensão, e em alguns casos, por incrível que pareça, você tem adultos que não amadureceram esse olhar. E é importante que você tenha, você que é profissional de mercado, você precisa ter esse olhar. E aí é uma reflexão que eu trago para você mesmo fazer, né? Para a sua vida profissional, porque o que eu estou falando aqui é para te ajudar, tá? Claro, tudo alinhado com os valores da empresa. De uma forma geral, é isso que é prezado, tá? Bom, pessoal, a gente já está chegando aqui no final da nossa aula, passa muito rápido. A gente fez uma abordagem aqui bem objetiva sobre a gestão e eu destaquei esses 4 princípios básicos da administração para vocês, tá? Que está lá no capítulo 5, no circuito final, aula, né, do circuito final, aula 5, capítulo 5 do livro didático. Pode ser um conteúdo de avaliação também para vocês, mas certamente se cair para alguns, vocês vão acertar. Eu não tenho dúvida disso, eu espero que isso aconteça, tá? Mas eu queria trazer um assunto que pudesse forçar em certa medida, uma boa reflexão para vocês, para a vida pessoal e para a vida profissional, tá? Mas antes da gente encerrar, eu queria saber se alguém gostaria de fazer algum comentário, de compartilhar alguma experiência. Não, Jusileia, não tem lista de presença para esse encontro, tá? Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Escrevendo aqui. Só um momento. Ok. Nada de silêncio. Então, perfeito. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou encerrar aqui essa nossa gravação.